Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao IB Concursos. É com muita alegria, né, que a gente começa aí mais uma turma, certo? Com a satisfação de sempre, né, de estar aqui prestando os nossos serviços para vocês. Né? De antemão, quero saudar todos os que já estão matriculados, aos que estão visitando. Hoje a turma está aberta ainda, né? Mas a partir da próxima semana, a gente vai trabalhar apenas com os alunos, né, matriculados, certo? Então, sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Sandra Lima, né? E já trabalho. Só um minuto, gente. Tinha que. Tem um probleminha aqui. Só ligando aqui, por favor, carregador. Pronto. Eu já trabalho há um bom tempo, né, com o IB Concursos e com outros cursos aqui da região, desde 2009, né, que eu trabalho com turmas de concurso. Na verdade, só aproveitando enquanto as pessoas vão chegando, né, para a gente começar, eu sou professora de língua portuguesa já faz 21 anos. Esse ano completa 21 anos que eu trabalho com língua, 20 anos, na verdade, né? Eu já trabalhava informalmente, eu era professora particular, desde os 15 anos, na verdade, que eu sou professora, mas no ensino regular, né, carteira assinada, como diz a história, faz 20 anos. E é uma satisfação, né? Eu trabalho com vários segmentos, muito tempo, Gugu. Eu trabalho com vários segmentos, eu só não trabalho, nunca trabalhei com educação infantil, porque não é a minha formação, né? Mas eu trabalho desde o ensino fundamental 2, né? Eu sou concursada, inclusive, aqui no município de Crato, como professora efetiva da rede de ensino aqui, professora do ensino fundamental 2, então eu tenho alunos do 6º ao 9º ano, certo? Fui professora durante muito tempo do ensino médio, em algumas escolas particulares, Crato, Juazeiro, as escolas de referência aqui da região. Passei 10 anos só na escola privada. Nesse mesmo período também fui professora temporária do Estado. Passei no concurso do Estado, depois passei no concurso aqui do município, mas fui lotada em Santana do Cariri, e aí não consegui uma transferência para cá, e como o Estado não paga deslocamento, para mim não compensava, né? E eu já concursada aqui, então não fazia muita diferença trocar 8 por 80, né? E ainda correndo o risco, subindo serra, pegando estrada, enfim, Deus sabe de tudo. E nesse ramo de concurso pré-vestibular, né, eu já estou desde 2009. Sou formada em letras, especialista em língua portuguesa, especialista em gestão da educação também, e mestre em educação profissional e tecnológica. Estou me preparando agora para o doutorado, já paguei uma cadeira como aluna especial, né, mas estou me preparando para concorrer de fato de forma efetiva, né, para o doutorado. Na grande área, que é a educação, não é linguística, porque chega um tempo também que a gente vai, né, até porque não sei se tem algum colega aqui, alguém fez letras, né, a gente tem uma ilusão muito grande, né, quando entra no curso de letras, que a gente diz assim, eu vou para o curso de letras que eu quero ser professor de português e eu vou aprender gramática. E a gente não aprende gramática no curso de letras. Aí, Guilherme, comungue da minha ideia, por favor. Ratifique o que eu estou dizendo. Não é verdade, Guilherme? A gente entra na ilusão que vai aprender, né, gramática, você um baita de um professor de gramática. E a gente estuda linguística, né, para analisar de forma mais teórica, a gente analisa a gramática, né, mas a gente não aprende isso que a gente ensina aqui a vocês, né, no cursinho, a gramática pura, aplicada, né? A gente discute teorias dentro do curso de letras. Então, quem vai com essa ilusão, né, acaba sendo uma decepção. Eu tive a sorte
Eita, recebe logo um socio, exatamente. Aí eu peguei uma turma aqui na URCA, né, que nos classificava como pessoas, como é que eu posso dizer? Que não sabíamos absolutamente, a gente não sabia de fato, né? Mas a gente era tratado nessa época, há 20 anos, eu fiz faculdade faz 23 anos que eu entrei no curso de letras, eu terminei letras em 2002, né? Eu já era professora quando eu terminei letras. Então, a gente entra numa ilusão e é tratado como não sabedor de nada, né? E, na verdade, a gente não aprende gramática. Eu tive a sorte, como eu estava dizendo, de já lecionar, né? E aí eu fui aplicando as teorias na minha prática e fui, né, aprendendo um pouco mais, mas nada de gramática a gente aprende, né, no curso de letras. A gente aprende no dia a dia, a teoria, a linguística vai nos auxiliando, né? Mas até porque a gente sabe que dentro da gramática tem muita coisa que envolve a memorização, mas, claro, que a linguística faz com que a gente tenha essa compreensão, né, e passe a tratar melhor os conhecimentos, né? E aí, de antemão, eu já quero, inclusive, tranquilizar vocês. Eu sei que tem pessoas que estão aqui hoje que é a primeira vez que se dispõe a estudar para um concurso, né? Tem alguém aqui nessa situação que é o primeiro concurso da vida, vai começar agora, está se dedicando, eu resolvi, opa, olha aí, né? Eu resolvi agora que eu quero ser efetiva, né? Concursada. Eu não vou mais deixar uma pandemia dessa, né, me deixar desempregada ou sem eira nem beira. Muita gente, né, nessa pandemia sofreu muito com essa questão do desemprego, né? As pessoas que tinham seus cargos efetivos, né, ficaram, graças a Deus, né, na estabilidade. Então, o concurso hoje, né, a gente não chama de segurança, porque, infelizmente, as leis no nosso país, né, mudam demais, né? A gente tem aí um desgoverno que nós estamos vivendo nesse período, mas ser efetivo ainda nos dias de hoje é sinônimo, sim, de estabilidade, né? E a gente tem que procurar estabilidade para a nossa vida. Depois a gente vai para o momento motivacional em outras situações, mas aí eu falando um pouquinho, né, da relação da língua portuguesa. Quando eu disse, tem alguém aqui, né, que com certeza está estudando agora para concurso, começando agora, e quem passou aí da casa dos 30 vai ver uma grande diferença na cobrança, na forma em que nós somos cobrados hoje, né, para o concurso, da forma que nós éramos cobrados no passado, né, enquanto estudantes, né? Professora, a gramática mudou muito pouco, né? A gente teve aí algumas alterações nas regras do hífen por conta do novo acordo, tivemos algumas alterações na regra de acentuação gráfica por conta do novo acordo, algumas mudançazinhas na regência, porque alguns verbos, com o passar dos anos, a regência dele é incorporada, né, modificada pela forma do uso, e isso tem tudo a ver com a linguística, né? A nossa fala modifica, né, a língua. Então, mas em sua base maior, a gramática não mudou. Aí você diz assim, professor, e por que, que eu tenho tanta dificuldade hoje? Né? Por que, que eu olho para a prova de um concurso e eu acho que eu não sei? Né? Primeiro, porque muitas vezes faz tempo que você estudou. E outra, a cobrança é diferente. Né? A metodologia que envolve uma gramática analítica, contextualizada, né? Voltada não só para a interpretação do texto, mas para a gramática dentro do contexto, né? Isso não era comum na nossa época. Eu não tenho vergonha de dizer minha idade, quem é da casa dos 40, eu vou fazer 42, né? Então, estudou numa fase em que era conceitual, o que é o substantivo, o que é o adjetivo, o que é tal coisa. Retire do texto os substantivos, retire os adjetivos. Eu não estou dizendo que isso ainda não aconteça nos dias de hoje. Quando eu vou começar a trabalhar com morfologia com meus alunos do 6º ano, né,
Eu trabalho, claro, o conceito, a identificação, mas eu já trabalho a análise, né? Que uma palavra pode mudar a sua classe gramatical de acordo com o contexto, que é o contexto quem determina a classe, né? Então, eu já trabalho de uma forma mais analítica, envolvendo, né, as situações práticas e contextuais, que no passado nós não fomos condicionados a trabalhar dessa forma. E aí a gente tem muita dificuldade hoje. Exatamente, Manuel. Regência, crase, concordância, coisas que no passado eram colocadas para nós como decoreba, né? Que uma coisa não tinha relação com outra, a gente não via relação. Hoje, quando a gente estuda gramática, e vocês vão ver isso, tá tudo interligado, né? Eu já quero começar dizendo que o pessoal, né, que menospreza a base da gramática, que é a morfologia, e essa banquinha que vocês, eu estou falando banquinha, né, no sentido não pejorativo, a banca que vai elaborar o concurso de vocês cobra muita morfologia, ela cobra o gênero do substantivo no nível superior. Eu tenho que saber o que é um substantivo sobrecomum, epiceno, comum de dois gêneros. Eu ensino isso a meus alunos do sexto ano. E ela cobrou um dia desses, né? Nas últimas provas que ela aplicou, certo? Então, assim, não há nada desprezível dentro da gramática, principalmente a morfologia, que é a base, porque eu só vou aprender regência verbal se eu souber preposição. Eu só aprendo concordância se eu souber o que é um substantivo, se eu souber o que é um adjetivo, se eu souber o que é um verbo. Então, eu preciso de tudo. Existem conteúdos, estou fazendo essa fala para a gente entender como é que funciona o processo, né? Existem conteúdos, sim. Fonologia não tem relevância, sim, Rony, mas fonologia pura não está no edital, certo, Rony? Mas tem acentuação. Aí, para eu entender um pouquinho da base de acentuação, eu preciso compreender algumas coisas de fonologia. Fonologia não está no conteúdo de nenhum dos programas. Mas eu só vou saber acentuação gráfica, né, se eu souber pelo menos o básico. Ana Leide levantou a mão, quer falar? Gente, vocês fiquem à vontade para ligar o microfone na hora que quiser falar, só não liga, não deixa ligado de forma desnecessária, né, porque dá interferência. Quer falar? Pode ficar à vontade. Oi, professora. Ou então escrever no chat, que eu vou acompanhando aqui, tá certo? Ângela dizendo. Pois não, pode falar. Quem ia falar, pode falar. Ó, tá vendo a Ângela dizendo aí que tem 47 anos e no concurso de Juazeiro foi muito bem na específica, mas não atingiu o concurso de português. No Crato foi eliminada na segunda fase. Pois é, Ângela, né? Português hoje, né, é a chave, é a base, até porque assim a gente se preocupa muito com a específica, é preocupante, mas a gente tem que entender que todo mundo se prepara bem para a específica. Então, onde é que eu vou ganhar, né? Eu vou ganhar no diferencial. É na atualidade, é em língua portuguesa, acho, não sei se vocês têm raciocínio lógico, né? Acho que não tem, mas a gente ganha no diferente, né? E aí o português é a base. Só para dar um recadinho não tão bom, né? Ângela falou aí do concurso do Juazeiro. Infelizmente, essa banca ela é muito parecida com a CETRED. Né? Ela cobra conteúdos bem elementares, tanto faz, ela não difere nível superior de nível médio. Se você pegar a prova, eu até peguei aqui para mostrar a vocês, quem não viu ainda, não conseguiu dar uma olhada, ela tem pouquíssimas provas disponibilizadas, né? Eu consegui baixar algumas, porque eu tenho a assinatura de alguns. Isso mesmo, Guilherme, a gramática pura. Não é a gramática, eu ia chegar nesse ponto, não é a gramática contextualizada. Para dizer que ela não contextualiza, ela traz duas questõezinhas, três de interpretação,
que está contextualizado, mas o resto é puro. Tira as palavras do texto e diz a classe delas, substantivo, artigo, pronome, numeral, né? Tira uma frase do texto e manda você analisar a regência. De acordo com as regras de regência, está correto a aplicação de tal frase? Então, assim, é gramática pura, certo? Então, nível de quem, professora? Vou até anotar para vocês, né, as bancas, ó. Quem é que trabalha assim? Vocês podem depois pesquisar. Consulpan, Inais do Pará, CETRED, que deixou um trauma na gente, né? Instituto Cidades, Instituto Cidades, ó, essas banquinhas que eu estou aí, cidades, essas bancas que eu estou, acabei de colocar aí no bate-papo, que eu estou separando aí, são bancas que têm provas no mesmo estilo dessa banca de vocês, da UPA, né? Universidade Patativa da Saré. Ah, eu vou estudar pelas provas da URCA. De jeito nenhum. URCA é contextualizada, é analítica, né? Vou estudar pelas provas da UES, da UFC. Não. Tem que ser banca que cobre a gramática pura como ela faz. Qual é o diferencial do cursinho hoje? Você fazer um cursinho, né? E aí eu não vou só levantar a bola do IB, não, porque vocês estão num dos melhores cursos da região. Mas qual é a diferença da gente trabalhar um cursinho e um cursinho preparatório, né, para uma banca da região que tem professores que conhecem o estilo? É diferente de você comprar um curso que está lá em São Paulo, que você vai fazer o curso de português. O professor é bom, ele é show, né? Mas ele não vai ter a preocupação, né, de trabalhar questões da banca lá do interior do Ceará, né? Por quê? Porque o professor não vai perder tempo pesquisando, fazer, ele vai dar o curso dele, trabalhar questões no nível que ele acha interessante, né? A diferença de você estar num cursinho e num cursinho da região, né? Não é que eu, professora Sandra, eu trabalho também com as grandes bancas, né? Eu trabalho num curso para a Polícia Civil do Estado da Paraíba, trabalhei agora na Polícia Civil do Estado do Ceará, nós tivemos turmas que trabalham com grandes bancas, né? IDECAM, que trabalha com Fundação Getúlio Vargas, que trabalha com a antiga CESP, né, que é o SEBRAESP hoje, que a gente chama de grandes bancas, porque são bancas a nível estadual e federal, né? Então, a gente vai até lá? Vai, mas a gente tem a preocupação de analisar as bancas menores, né? Quando a gente diz menores, são bancas que elaboram os municípios, né? Porque o município não vai gastar com uma grande banca, com a Fundação Getúlio Vargas, para elaborar uma prova porque é mais caro, né? Então, e aí nós temos essa preocupação de analisar as últimas provas, de trazer questões no nível, pesquisar outras bancas também no mesmo nível. Classes gramaticais, professora Sandra, cobra sim, viu, Manuel? Cobra, olhe, a gente vai, hoje mesmo, a gente vai começar nossa aula trabalhando as classes gramaticais, né? Primeira coisa, o que é que eu quero que vocês entendam? Né? Nós temos aí uma carga horária de 12 horas aulas, né? 6 encontros de 2 horas, certo? Professora, dá para a gente trabalhar o conteúdo todo de maneira mastigada? Não, de jeito nenhum, eu estaria mentindo. É uma vida escolar, principalmente quem vai fazer nível médio, né? A gramática inteira está posta. Quem vai, nível médio não, nível superior. Quem vai fazer nível médio, a diferença é mínima, só nas classes de palavras que ele disse que só vai cobrar no nível médio substantivo e pronome, a exploração dessas duas classes, mas aí eu pergunto o pessoal do nível médio, como é que eu aprendo regência, como é que eu aprendo concordância se eu não sei preposição, né? Como é que eu vou analisar as orações se eu não sei conjunções, né? Pronto, vamos chegar, Rony, na questão do ensino fundamental, certo? As questões são básicas, Virna, não são complexas, porque a gramática é pura, é tomar lá da cá. Eu vou começar
né, mostrando para vocês aqui algumas coisas para ir tranquilizando vocês. Aí daqui a pouco a gente entra no conteúdo, certo? É importante nesse primeiro momento a gente, né, fazer ter esse olhar, né, para conhecer a banca, até mesmo para saber como é que a gente vai estudar, certo? Então, eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho, né? A prova, certo? Vou começar aqui, pronto, com a prova de nível médio. Pessoal do nível fundamental, né, que vai fazer para o fundamental, a diferença, né, é que os conteúdos são mais enxutos, a banca vai direto ao ponto, de morfologia, ela vai cobrar só o substantivo, certo? Mas ela vai cobrar o gênero e a flexão. Ah, professor, então eu do médio não preciso me preocupar, precisa, porque substantivo e pronome, a exploração da classe, ela diz, né, lá bem claro, ela diz, como é que ela coloca, Jesus? Ela diz que vai explorar a classe, e no médio ela vai trabalhar as 10 classes, ou no superior ela vai trabalhar as 10 classes. Então, mas como eu estava dizendo, o pessoal do médio não pode deixar de se preocupar com as 10 classes, porque senão não aprende orações, senão não aprende regência, senão não aprende concordância, né? Função dos termos, que vai cair no médio também. Só o fundamental, que é um pouco mais enxuto. Agora, o estilo da prova, gente, a banca não difere. É um só. Não tem história de médio, superior ou fundamental. Essa prova que eu vou mostrar para vocês, está compartilhando aí na tela, é uma prova de nível médio, tá aí, ó. Vocês estão vendo, né? Nível médio, tá vendo? Foi da Prefeitura de Barbalha, da Câmara Municipal, né? No mesmo dia, eu desço já. No mesmo dia, ela aplicou nível superior, inclusive, você vê que é uma banca tão simplória, no sentido de não ter tantos elaboradores, né, não ter a preocupação com banco de questões, que questões do médio estavam na prova do nível superior. Foram aplicadas no mesmo horário, acho que o organizador disse, não tem problema, está todo mundo fazendo, né? Então, assim, não, você olha para a prova do médio, olha para a prova do superior e olha para a prova do fundamental, a estrutura é a mesma de cobrança. O que é que vai diferir? Que a banca não pode cobrar um conteúdo que ela disse que ia colocar só no superior, ela não pode colocar esse conteúdo no fundamental. Por exemplo, pessoal do fundamental, crase, regência, concordância, colocação, não vai se preocupar com isso, mas vai se preocupar com o que o superior vai se preocupar também. Ortografia, acentuação, figuras de linguagem, porque a banca cobra. Ó, vou descendo aqui a prova, vocês vejam. Ela não trabalhou textão, né? Essa prova foi de 2017, mas teve uma em 2019 que ela já botou um texto maior e explorou 3 questões de interpretação. Aí ela traz a interpretação solta. Ó, essa primeira questão não é nem interpretação, é uma questão de pronome de tratamento, tá vendo? Segunda questão, ó, regência verbal e nominal. Aí, pessoal do médio, lá no edital de vocês, no cronograma de vocês, não tem preposição, mas como é que aprende regência sem saber preposição? Não tem como, né? Ó, terceira questão, figura de linguagem, que está no médio e no superior, né? Quarta questão, acentuação gráfica, que está em todos os conteúdos, né? Médio, superior. Quinta questão, conotação e denotação, que está em todos os programas, nos 3, fundamental, médio e superior. Próxima questão, uma questão que envolve aí a questão das homonímias, sinônimo, antônimo, no caso aí ela está pedindo o antônimo, né? Significação das palavras. Sétima questão, parônimas, né? Homônimas, no caso aí, o uso das parônimas, né? Significação das palavras também, ó. 2 questões sobre significação das palavras, né? Sinônimo e parônimo, certo?
Oitava questão, essa questão foi que ela repetiu, tanto na do médio quanto na superior, e na de fundamental, substantivo, gênero do substantivo. Substantivo epiceno, comum de dois gêneros. Estão vendo? Ó, nona questão, uma questão de interpretação, só da tirinha, né? Próxima, ela já diz aí na tira, né, que é concordância verbal. Que é, concordância verbal não é porque ela quis dar dica para o aluno, não, é porque a tirinha fala sobre concordância verbal. E aí traz questões básicas, né? Verbo na terceira pessoa do singular com a partícula se, né? Sujeito composto, básico. E pronto, tá vendo? Então, ela está em seguida, vou mostrar outra. Ela tem seguido essa estrutura. Regência, concordância, acentuação, classes de palavras, homônimas, parônimas. Nas últimas provas que a gente conseguiu ter acesso, né, a estrutura foi essa daí, certo? Então, vou mostrar outra e a gente já vai para a morfologia, para vocês irem tendo ideia. Inclusive, depois que nós vamos resolver essa prova, professora, vamos, mas nós não vamos resolver a prova toda hoje. Por quê? Porque hoje a gente vai começar pela base, que é morfologia. Então, as questões que tinham nessa prova sobre morfologia, tá no nosso TD. E outras de outras bancas similares, porque como a banca não disponibiliza muito material, a gente tem que pegar de banca similar. Ó, essa é a do superior, tá vendo? Uma questão, ó, sobre ortografia, tá vendo como é pura, gramática pura. Aí uma questão de crase, né, que ela não cobrou no médio, mas cobrou no superior. Outra questão sobre, ó, escrita correta das palavras, né, ortografia também, envolvendo aí o uso do hífen, que aí a gente sabe que houve uma mudançazinha no novo acordo. A outra, né, acento diferencial, uma questão de acentuação, uma questão de regência. Estão vendo a repetição dos conteúdos, né? Ortografia, acentuação, regência, né? Aí, ó, próxima questão, uso da vírgula. Pontuação está em todos os programas, mas ela cobrou nessa prova só no superior, né? Mas está em todos os programas. Inclusive, no fundamental, ela diz tipos de frase, né? Exclamativa, interrogativa. Sétima questão, uma questão de concordância, né? Minto, conjugação verbal, né? Que envolve aí os tempos verbais. Questão 8, período composto, né? Coordenação e subordinação. Questão 9, uso do que, né? E questão 10, classe gramatical, estão vendo? Então, assim, é uma banca muito previsível, vou fechar aqui, tá? É uma banca muito previsível com relação ao estilo de prova, né? Mas, se eu não souber, não está. Eita, perdão, gente. A senhora estava apresentando? Estava, mas depois eu disponibilizo essas provas para vocês, tá certo? Então, só para fechar esse primeiro momento, acho que já chegou aí quem tinha que chegar, né? Médio e superior, tem que se preocupar com tudo. Pessoal do médio, a única diferença que tem lá, só coloca 2 classes gramaticais no conteúdo de vocês, mas eu já estou dizendo, se vocês não aprenderem todas, tem conteúdo da sintaxe que você não consegue aprender, né? Pessoal do nível fundamental, que tem um edital mais, né, elementar, mais reduzido, né? Professora, então eu estou perdendo meu tempo aqui, de jeito nenhum. Né? Você está se preparando aí para a vida, está se preparando para outros concursos, para outras situações, e vai contemplar também o seu edital. Até porque o nível da questão é uma só em qualquer prova. Né? O que vai diferir é o que ela vai cobrar de uma prova para outra. Né? Então, vamos lá. O que eu disse a vocês? Outra coisa interessante. Quem tiver matriculado no curso, semana que vem já vai receber uma apostila com toda a teoria, certo? Toda a teoria. Que teoria, professora? Vocês vão receber uma apostila que, por ela, vocês podem estudar para qualquer concurso, certo?
Por quê? Porque essa apostila ela é completa. Ela tem somente tudo organizada por mim. Eu selecionei a melhor forma de dizer, a melhor forma de conceituar para vocês, né? Então, eu selecionei os conteúdos. Ah, professora, só tem questões da UPA? Não tem como, gente. Nem tem questões da UPA, né? Porque essa apostila já estava elaborada. As questões da banca, as que existirem, as que nós conseguirmos, nós vamos trabalhando com material extra, certo? Mas ela tem questões de bancas similares, tem questões de banca no nível mais alto, que a gente tem que aprender a nivelar por cima, né? Tem questões que, nós vamos trabalhar as questões dessa apostila? Não. As questões da apostila são um brinde, um bônus a mais para vocês. Tem o gabarito abaixo de cada bloco de questões. As questões estão divididas por conteúdo teórico. Estuda morfologia, resolve um bloco de morfologia. Estuda acentuação, resolve um bloco de acentuação. A apostila está separada por blocos teóricos e cada bloco tem 10, 15 questões, né? A mais, eu não vou resolver as questões da apostila aqui. Por quê? Porque aqui eu vou trazer da banca e de bancas similares. Na apostila tem também de similares, mas não é o suficiente, certo? Então a apostila vai servir como bônus e servir para vocês acompanharem a teoria, porque eu sei que nem todo mundo tem uma gramática, ou às vezes pesquisa um conteúdo, mas pesquisa além, ou pesquisa a quem, né? Então a apostila serve para nortear vocês, tá? O pessoal do nível fundamental, né, seleciona na apostila só aquilo que interessa, porque a apostila é completa, e o edital do fundamental não é completo. Mas o médio e o superior, a apostila, né, contempla tudo, ok? Então, vamos lá. Deixemos de orientações. Vocês me digam aí se a tela está compartilhada. Eu quero hoje trabalhar, olha o que é que eu vou dizer a vocês. Eu quero hoje trabalhar uma noção, né, para vocês de morfologia. Sandra, por que que é uma noção? Né? Por que que a gente não vai trabalhar morfologia, né? Explorando quantas páginas tem a apostila? Ih, peraí, viu? Você agora me pegou. Tem 93. 93. Mas vocês vão recebê-la em PDF, tá? Vocês vão receber de maneira virtual. Não é impressa, não. Aí cada um que tiver matriculado no curso fica a critério. Eu, Sandra, faria a impressão, porque eu não sei estudar sem riscar, sem escrever, sem rabiscar, tá? Eu gosto de resolver questões, detesto fazer as cores na tela do computador, né? Essa pandemia veio trazer isso, mas não é legal. Então, como eu estava dizendo, nós vamos ter noções, eu quero falar da 10 classes, porque não dá tempo. Pois é, Ângela, é o ideal, né? Eu só aprendo assim, se eu escrever, se eu riscar. Por que, gente, são noções? Porque não dá para explorar todas as classes. Olha, se eu fosse explorar de forma adequada, só para os pronomes eu tiro 2 horas de aula. Só para o verbo eu tiro 4 horas de aula, porque é conteúdo, né, muito extenso para explorar tudo. Então, a gente vai ter uma noção que eu quero passar um pouquinho por cada conteúdo, dar noções, e aí vocês já entraram no curso sabendo que tem 6 semanas para o concurso, né? Não é possível que vocês entraram na ilusão de achar que ia aprender o que não aprendeu numa vida. Nós vamos ter noções, nós vamos resolver questões e vocês vão dar o dobrado, né? Estudando a mais, porque tem que ganhar tempo. E aí eu vou dar um puxão de orelha, porque o mal do aluno concurseiro hoje é deixar para estudar quando sai o edital. Eu vivo dizendo que as disciplinas base, português, raciocínio lógico, atualidades, né, informática, que são as disciplinas básicas dos concursos hoje, você tem que vir estudando. Deixa para a reta final reforçar em específica. Ah, mas tudo bem, já dei meu puxão de orelha. Professora, não deu, só pude agora. Beleza. Então, tenta
pelo menos nessas últimas semanas, tirar o tempo que for e se dedicar, né, para correr atrás aí do prejuízo, tá bom? Então vamos lá. Fiquem à vontade para falar e usar o microfone, tá, gente? Quando agora eu estiver explicando, minha tela fica ampliada. Então, se vocês falarem no chat, eu não consigo ver. Então, qualquer coisa diz assim, professora, eu coloquei uma dúvida lá no chat. Se não quiser falar, aí eu abro a tela do chat e olho, tá certo? E fiquem à vontade, tá bom? Para perguntar. A gente vai fazer esse primeiro momento teórico, vou passar por algumas classes. Eu não vou falar das 10 classes agora, eu vou falar de algumas, aí a gente resolve umas questões, eu volto para a teoria para não ficar tão cansativo. Eu sempre gosto de ficar fazendo esse jogo, teoria, questão, teoria, questão. Eu não gosto de dar uma hora só de teoria e outra hora resolvendo, não, tá bom? Mas fiquem bem à vontade para falar quando for preciso. Então, vamos lá. Ó, vou ampliar um pouquinho mais aqui. Quando a gente está falando de morfologia, né? A gente vai estudar aí a estrutura da classificação dessas palavras. O que é morfologia? Né? Morfo vem de forma, certo? Então, eu vou estudar a forma dessas palavras, né? Quais são os seus componentes, que tipo essas palavras são, como é que elas são, como é que eu enquadro elas nas classes, certo? E nós não vamos falar, né, da inclusão dessas palavras nas frases, por quê? Porque isso é estudar sintaxe. Ah, professora, eu nunca entendi qual é a diferença de morfologia para sintaxe. Morfologia é a forma que a palavra tem. Sintaxe é a função que ela ocupa dentro da frase, certo? Por exemplo, vamos pegar uma palavra, Maria, né? Maria é o nome de alguém, então é um substantivo. Por quê? Porque o substantivo é a palavra que dá nome, né, a tudo que existe, certo? Então, Maria é substantivo, nome de pessoa, ok? Mas quando eu coloco Maria, tá solto. Quando eu digo Maria é bonita, Maria continua sendo substantivo, morfologicamente. Mas dentro da frase, se eu estou falando de Maria, Maria agora é o sujeito, entende? Então, a morfologia estuda as palavras de maneira separada. E não a inclusão dela na frase, a função que ela tem, ok? Mas é importante a gente lembrar que, dentro da frase, as palavras podem mudar também de forma, né? Por exemplo, vamos pegar a palavra ela, tá? Ela é um pronome do caso reto, né? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, ela, certo? Ela. Mas se eu disser ela chegou, né? Eu deixei de dizer Maria chegou para dizer ela. Então, ela, que morfologicamente é um pronome, está cumprindo a função naquele momento de ser um substantivo. Por quê? Porque está substituindo um nome. Ao invés de dizer o nome, eu usei o pronome, certo? Então, eu peguei uma classe, né, e troquei por outra. E aí é onde a gente, né, vê a gramática contextualizada, que dentro do texto as palavras podem mudar de forma. Mas o que é que essa banca tem feito? Ela pega a palavra e diz flor, amor, tristeza e por quê? São o que morfologicamente? Ela não traz nem texto, só joga as palavras. Aí eu não preciso analisar nada. Eu só vou olhar o que é flor, né? Nome de algo? Substantivo. O que é amor? É um verbo. Ah, amor é um sentimento. Né? Se fosse amar, seria o verbo. Amor é o nome do sentimento, substantivo. Tristeza. Ah, tristeza é uma característica, né? Não, mas tristeza está nomeando, desculpa. Se fosse triste, caracterizava. Tristeza nomeia o sentimento. Substantivo também, tá? Qual foi o outro que eu disse? Por quê? Porque é uma conjunção, né? Então, soltas, as palavras têm suas formas. E aí são 10 formas dentro da nossa gramática, né? A mais importante, professora, eu diria que são as mais. São duas: o substantivo e o verbo. O substantivo, porque é a classe que nomeia todos os seres, né? Dá nome a tudo, tudo que existe e tem nome, seja no mundo real, seja no mundo imaginário, seja os sentimentos, seja as qualidades ou as ações, né?
são substantivos. Quando eu disse, por exemplo, amor, é um sentimento. Né? O nome do sentimento é um substantivo, né? Quando eu digo, por exemplo, luta, né? A luta das pessoas, né? É uma ação. É a luta, no caso, é um substantivo. Lutar é que é o verbo, certo? Então, substantivo, as palavras que nomeiam os seres. E quais são os tipos, professora? A banca disse que vai trabalhar a função dessas palavras, né? A flexão, a formação delas. Então, a gente vai falar do básico, né? Para a gente entender. Ela tem cobrado frequentemente o gênero do substantivo em relação ao masculino e feminino e o plural das palavras, que ela também diz que vai trabalhar a flexão de número, né? Ela cobra, principalmente o gênero, que a gente, aquela história de epiceno sobrecomum que a gente vai falar já já, tá? Então, o substantivo ele é dividido em classes, né? Substantivo próprio que nomeia os seres, substantivo comum que nomeia, desculpe, próprio que nomeia o ser da mesma espécie, no caso aqui ele particulariza, eu podia até especificar melhor, né? Lariza, ok? O substantivo comum nomeia todos os seres de uma mesma espécie. O substantivo concreto, né? Aqueles seres que têm existência real, aí muito cuidado, porque a gente que estudou na escola há tempos atrás, a gente aprendia que concreto era aquele que podia pegar, né? Aí eu não pego no sol. Ah, então o sol não é concreto, mas o sol tem existência própria. Os substantivos concretos são aqueles que têm existência própria, né? Independente de eu pegar ou não. E os substantivos abstratos são aqueles que dependem de outro ser para existir, né? Que não tem existência própria, que são os sentimentos, as ações, por exemplo. Eu disse o amor. O amor existe porque existem as pessoas, né? A saudade, porque existem as pessoas. A luta, né? Porque existem as pessoas que lutam. Então, os sentimentos e as ações são substantivos abstratos, porque dependem de outro ser para existir. Concreto é aquele que tem existência própria, existe independente de qualquer coisa, né? O substantivo primitivo, né, é aquele que não deriva de outra palavra, que é a sua base, que é o seu radical, né? Por exemplo, quando eu digo aí casa, né? E o que é um derivado? Derivado é que vem de um primitivo, caseiro, casinha, né, que tem origem em outro, certo? O coletivo, né? O coletivo é aquele que dá a ideia de conjunto, certo? Cardume, alcateia, né? A derivada ficou um pouquinho mais abaixo. Substantivo simples, né? É aquele formado por um só elemento, uma só palavra, por exemplo, chuva. E o composto, formado por dois ou mais, né? Guarda-chuva, couve-flor, né? Que pode ser com hífen ou sem hífen. Depois a gente vai falar no outro momento, né? De hífen, de ortografia, que aí interessa a todos os grupos, né? Porque ortografia, a acentuação está em todos os editais, ou em todos os programas, tá certo? E aí, ó, entramos no gênero, tá? O que é o gênero? O substantivo, ele é flexionado em gênero, número e grau, né? O pessoal do fundamental se preocupa bem mesmo com o gênero e com o número, né? Porque a banca explora. Eu estou dizendo que não é só o fundamental, ela explora também nos outros níveis. Mas aí, no caso do grau, o grau já é uma preocupação para o fundamental e do médio, né? Do substantivo, tá certo? Então, o que é, né, o gênero do substantivo? É a gente entender que o substantivo ele pode ser masculino ou feminino. Primeira coisa que é preciso desmistificar, né? A gente tem na cabeça que feminino termina com A e masculino termina com O. Nem sempre. Nem todo substantivo é biforme. O que é biforme tem duas formas. E mesmo assim, quando ele é biforme, em alguns casos, não termina só em O e A. Por exemplo, homem. Homem é masculino. Mulher é feminino. Então, esse substantivo aí é biforme. Por que ele é biforme? Porque eu tenho uma forma para o masculino e uma forma para o feminino, certo? Agora, eu também posso ter a oposição, olha, gato, gata, né? Mas nem sempre eu vou ter essa oposição, olha. Às vezes eles diferem. Professor, eu preciso decorar
As palavras que são feminino, a alface, o tomate, não, a banca não tem explorado isso. Ela traz as palavras e pergunta se o substantivo é epiceno, é biforme, é uniforme. Não precisa decorar também quem é masculino e quem é feminino, né? Então, substantivo uniforme. Então, vamos lá. Uniforme é porque só tem uma forma, tá? Mas esse uniforme vai ter subdivisões. Como assim, professora? Subdivisões. O uniforme vai se dividir em 3 grupos. Os epicenos, o que são os substantivos uniformes epicenos? São aqueles que nomeiam os animais. E só tem um nome, tanto para o masculino como para o feminino. E aí eu vou diferenciar, né, utilizando as palavras macho e fêmea. Por exemplo, eu coloquei aí foca, né? Foca, ó, se eu perguntar, desculpem, foca é uma palavra masculina ou feminina? A foca é uma palavra, desculpa, é uma palavra feminina. Mas a palavra em si, mas foca, tanto pode se referir ao macho quanto à fêmea. Onça, a onça, eu não digo o onça, é a onça, mas a onça é uniforme, por quê? Porque serve tanto para o masculino como para o feminino. A palavra em sua origem é feminina, mas ela é uniforme porque ela nomeia, né, tanto o masculino quanto o feminino, e para eu diferenciar, eu tenho que colocar macho e fêmea. Então, epiceno é aquele substantivo que eu só tenho uma forma. Para os animais, epiceno é sempre para os animais, tá? Para os animais. E para diferenciar, eu tenho que colocar macho e fêmea. O que é sobrecomum? É aquela palavra que apresenta somente um gênero. E aí não tem história de diferenciar com artigo, ou com macho, ou com fêmea. Por exemplo, quando eu digo a criança. A criança chegou, eu sei se é menino ou se é menina? Não. Quando eu digo o indivíduo, eu sei se é um homem, se é uma mulher? Não, né? Então, algumas palavras na nossa língua, elas são sobrecomuns, elas servem, né, para as duas formas. E o comum de 2 gêneros é também aquela palavra que serve para as duas formas, mas eu posso diferenciar por meio do artigo. Por exemplo, o artista, a artista, né? O professor. Ai, não, professor e professora eu vou ter diferente, né? O policial, a policial, né? É também comum de 2 gêneros. Eu tenho uma palavra só e eu diferencio pelo uso do artigo. No sobrecomum, não tem história de diferença, é a palavra e pronto, né? A testemunha é sobrecomum. A testemunha chegou, não sei se é homem ou se é mulher, né? Não dá para identificar pela palavra em si. Tudo bem até aí? Vão me dizendo, vão interagindo. Tá tudo bem? Pode dizer no bate-papo. Sim ou não? Bora, dormiram? Valei-me. Sim, Pronto, sim, ótimo. Vão dizendo, posso passar? Vou passar, beleza. Vou adiantando, vamos lá. Gente, lembra que é noção, agora que eu estou no substantivo, eu dou já uma aceleradinha. É porque no substantivo aqui eu preciso, né, falar dessa diferençazinha. O grau, vamos lá rapidinho no grau, né? Ela não tem cobrado muito com frequência, então eu vou dar só a noção. O que é o grau, né? É o aumentativo ou o diminutivo, que são quando, né, eu uso o substantivo para indicar algo aumentado, né? Ele tem um casarão ou ele tem uma casinha, né? Aumentativo e diminutivo. Não vamos nos preocuparmos com essa forma analítica. Analítica é quando eu tenho 2 palavras para indicar o aumentativo. Casa grande. Sintético, uma palavra só, casarão. Sintético é a palavra sintetizada, do mesmo jeito o diminutivo. Menino pequeno.
é diminutivo. Ou então, menininho é o sintético, a forma sintetizada com o uso de sufixo. A forma analítica é sempre duas palavras para dar uma noção de algo, certo? Então, aumentativo, ideia de grandeza, diminutivo, ideia de pequenez. Eu não vou muito entrar na questão semântica, porque a banca é bem prática, né? Ela vai direto ao ponto na gramática pura, mas a gente há de convir, gente, que tem palavras na nossa língua que, mesmo tendo ão e tendo inho, nem sempre quer dar ideia de grandeza ou pequenez, né? Por exemplo, a palavra portão. Portão não é uma porta grande, né? É um outro substantivo, é uma outra coisa, né? Do mesmo jeito, quando você fala em alguns momentos, pode até ser uma questão de interpretação, envolvendo o grau do substantivo. Meu amorzinho, não quer dizer que é um amor pequeno, né? É uma forma carinhosa de falar. Então, aí a gente precisa também analisar dentro dessa perspectiva semântica. Nem tudo que é ão é grande, nem tudo que é inho é pequeno. Às vezes, o inho é para maneira carinhosa ou pejorativa, né? Quer dar um sentido ruim também, tem que ter esse cuidado, tá certo? Com relação à flexão de número, né, singular e plural, nós não vamos falar agora. Por quê, professora? Porque para a gente entender o plural dos substantivos compostos, que é justamente o que a banca explora, a gente precisa saber verbo, precisa saber advérbio, porque na junção das palavras compostas, quando eu junto verbo com outras classes, nós vamos ter regras diferentes para a flexão. Então, se eu não falei ainda de verbo, se eu não falei de advérbio, quem não sabe o que é, né? Que adianta eu explicar uma regra que as palavras invariáveis não são flexionadas no plural, que aí quem faz tempo que estudou vai dizer assim, o que diabo é uma palavra invariável? O que é que essa professora está dizendo, né? Então, eu costumo estudar, pois não, são semelhantes. Beleza, Virna? Ó, como é que eu diferencio? Beleza. O substantivo comum, ele sempre vai ser simples. Agora, nem sempre o simples, né, vai ser, nem sempre o comum vai ser sempre simples. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Pegar substantivo alunos, tá? Vou escrever no bate-papo, beleza? Alunos é um substantivo comum, por quê? Porque nomeia os seres em geral, certo? Se eu fosse classificar aluno dentro da classificação dos substantivos, ó, ele é comum porque ele nomeia os seres em geral. Ele é simples ao mesmo tempo, viu, Virna? Por quê? Porque só tem uma palavra, um radical só. Agora, ele não é próprio, porque ou ele é comum ou ele é próprio, né? Porque para ser próprio tem que particularizar o ser, né? Então, aluno é comum, é simples, aluno é primitivo, porque não vem de nenhuma outra palavra, e aluno é concreto, porque aluno existe por si só. Então, sempre que a gente vai analisar, a gente vai pensar assim: comum ou próprio? Simples ou composto? Primitivo ou derivado? Concreto ou abstrato? Ou é uma coisa ou é outra. Vamos pegar um outro, ó. Por exemplo, Japão. Não, vamos pegar um Japão, não. Vou pegar japonês. Não. Brasileiro, pronto. Brasileiro, beleza? Ó, brasileiro. Fulano é brasileiro. Então, brasileiro, não estou particularizando, porque estou falando dos brasileiros em geral. É comum, certo? É simples, porque só tem um radical. É derivado, porque vem de quem? De Brasil, certo? E é concreto, porque existe por si só. Mas vamos pegar aqui José. Não, vamos pegar o nome de um animal, um nome composto. Bem te vi, pronto. Beija-flor. Que não é nome próprio, né? Mas é composto. Ó, beija-flor. É comum, porque nomeia os beija-flores em geral, né? O nome do beija-flor não é beija-flor, não é um único, né? Porque o próprio é um único, particulariza um ser. O comum é todos os seres, então todos os beija-flor. Ele é composto porque tem duas ou mais
palavras. Composto, né? É primitivo, porque não vem de nenhuma outra palavra. Opa. Composto, primitivo e é concreto, né? Não é coletivo, porque até não indica conjunto. Tudo bem, Virna? Entendeu como é que fica a classificação? Você sempre vai pensar. Ele não pode ser comum e próprio ao mesmo tempo. Ele não pode ser simples e composto. Ou é uma coisa ou é outra. Tudo bem? Pronto. Para falar de flexão, né? Plural das palavras, dos substantivos, principalmente dos compostos, a gente precisa entender sobre as outras classes. Então, é um conteúdo que eu só falo depois que eu trabalho a noção de todas as classes. Vão se habituando com isso. Eu não gosto de jogar conteúdo para o meu aluno sem eu falar da base. Se eu sei que ele precisa de uma base, então eu pelo menos, né, costumo falar da base. Então, flexão fica para depois. O que é o adjetivo, né? Adjetivo nós aprendemos que é a palavra que expressa uma qualidade, qualidade no sentido de qualificação, certo? Uma qualidade, eu vou até ampliar uma característica, sendo meio redundante, mas eu vou ampliar. Característica, tá? Uma qualidade, característica, uma especificação, tá? E sempre será acompanhada do substantivo. Pronto, vamos chegar nesse ponto importante. Ó, o adjetivo, o artigo, o numeral e os pronomes são palavras que acompanham o substantivo. O adjetivo, para qualificar, caracterizar quem? O substantivo. Quando eu digo menino, menino é substantivo. Menino inteligente, inteligente caracteriza menino, né? Menino pequeno caracteriza menino. Menino educado caracteriza menino. Então, o adjetivo é a palavra que caracteriza. O adjetivo nunca vai caracterizar um verbo, né? Que é uma palavra que indicação, processo, fenômeno natural. O adjetivo sempre caracteriza um substantivo. E é importante vocês irem fazendo essas associações das classes, porque quando a gente for estudar concordância, verbal e nominal, é isso que vai estar posto lá. O substantivo, os determinantes do substantivo concordam com ele. Quem são os determinantes? O adjetivo, o artigo, o numeral, o pronome. Então, o adjetivo é a palavra que serve para caracterizar. Ele também pode ter dois gêneros, né? Quando eu posso dizer, ele pode ser uniforme, quando eu digo menino feliz, feliz caracteriza menino. Feliz tanto serve para o menino como serve para a menina. Pode ser biforme. Menino esperto, menina esperta. Esperto e esperto são características que têm duas formas, uma para masculino, outra para o feminino. Aqui no adjetivo não tem história de epiceno nem nada não, tá? Só vai ser ou uma forma ou duas formas, tudo bem? Eles são classificados como primitivo, né? Aí tem o mesmo conceito lá do substantivo. É aquele que tem sua origem própria, né? Menino magro. Ó. Agora, menino magrelo, magrelo já vem de magro. Bondoso já vem de bom, né? Derivado, né? Quando vem de outras palavras, sempre caracterizando, especificando, né? Formado por um só elemento, escuro, né? Parede escura, tecido escuro. Ele pode ser composto também, né? Parede azul claro, vermelho, né? Sangue, amarelo, claro, certo? O adjetivo pode ser composto. Ele pode ser restritivo, né? Quando ele particulariza dentro de um conjunto. Por exemplo, quando eu digo homens, homens é substantivo. Né? Brasileiros, ó, eu estou especificando quem são esses homens, particularizando. E o que é um adjetivo explicativo? É quando ele não particulariza, quando ele traz uma característica, não particulariza no conjunto. Traz
uma característica própria do ser. Tá? Aí. Leite, por exemplo, branco. Branco, certo? É uma característica própria do leite. Agora, se eu dissesse leite quente, aí não seria explicativo. Seria restritivo. Por quê? Porque quente não é uma característica própria do leite, né? É possível aprender crase sem ter visto regência? Manuel, é possível decorar os casos, mas aí você pode se enganchar num caso básico que tem a ver com a regência. Você vai decorar a crase obrigatória, decorar a crase, o não uso da crase, mas você muitas vezes esbarra numa questão que você só precisa saber que a crase está ali porque existe um termo que precisa e um termo que aceita, que é a base da regência verbal e nominal. É possível aprender, não, é possível decorar os casos básicos, certo, Manuel? Você decora, e às vezes você se engancha no caso geral da crase, que é justamente o termo regente, que precisa da preposição, e o termo regido, que aceita, né? Aí, como eu não decorei, não fazia parte nem do não uso, nem do obrigatório, aí eu vou errar a coisa mais simples, mas tem a ver com a regência, viu, Manuel? É possível, gente, decorar tudo. Agora, aprender, tem coisas que a gente só aprende com base, né? Então, e os adjetivos pátrios? São aqueles que indicam nacionalidade. Na verdade, eu não gosto nem de dizer nacionalidade. Eu vou dizer origem, tá? Por que origem? Da nacionalidade depois. Porque não precisa ser necessariamente dizer o país. Nacionalidade está mais ligada ao país, né? Eu posso dizer o lugar de onde a pessoa é. Fulano é do Crato, né? Cratense, é barbalhense, é juazeirense, é iguatuense, né? Então, eu posso falar da origem, não necessariamente do país. Então, o adjetivo pátrio é aquele que indica a origem, né? Das pessoas, das coisas, tudo bem? E fechando aqui a locução adjetiva. Pronto. A gente, ai, como é difícil esse negócio de locução. Gente, nós vamos ouvir essa palavra locução. Locução adjetiva, locução prepositiva, locução verbal, locução adverbial, locução conjuntiva. Nós vamos ouvir várias vezes essa palavra locução. Mas o que é uma locução? Locução é quando eu tenho duas ou mais palavras com a mesma função de uma só. Então, o que é o adjetivo? Não é a palavra que caracteriza? Quando eu digo amor de mãe caracteriza esse amor. Não é de filho, não é de amigo, eu estou falando do de mãe, eu estou especificando. Poderia ser de amigo, de filho, né? De pai, mas eu estou especificando dizendo que é de mãe. Eu nem sempre vou ter um adjetivo equivalente. Por exemplo, amor de mãe eu posso trocar por amor maternal. Amor de pai, amor paternal. Amor de filho, filial. Amor de amigo, vixe, aí não tem, né? Então, mas não é para você aprender a troca de um pelo outro. Não é isso. É se a banca, por exemplo, disser a palavra destacada de mãe é um substantivo, aí você olha para cá, eita, mãe é substantivo, que é nome de um ser. Mas a banca não destacou só mãe, destacou de mãe, que está ligada a quem? A amor. Amor não é substantivo? De mãe caracteriza esse amor. De mãe é adjetivo? Também é, mas mais precisamente é uma locução adjetiva. Por quê? Porque tem duas ou mais palavras com a função de uma só. Do mesmo jeito, é o mesmo conceito para tudo. Locução verbal, duas ou mais palavras com a função de um, dois verbos com a função de um só, né? Locução prepositiva, duas ou mais palavras com a função de uma só, certo? Então, quando falar de locução, eu já sei, né? Tem a mesma função que a classe que eu estou estudando. A diferença é que ao invés de uma, eu tenho duas palavras. Tudo bem? Vamos para frente. Vamos descansar a cabeça um minuto. Vamos ver se já esqueceram ou ainda lembram do que eu falei sobre substantivo. Vamos aqui no TD de hoje, tá? Eu gosto de fazendo assim para não ficar muito cansativo. Já dá para a gente resolver uma questãozinha aqui que eu coloquei no TD.
Só um minuto. Vou abrir. Vou parar aqui. Eu gosto sempre de fazer isso para não ficar tão chata a gente só falando, falando, falando. Parar, eu vou compartilhar outra tela. Vou olhar o que é que a gente dá para resolver com esse pouquinho que eu falei, né? Vamos lá. Vai abrir. Pronto. Esse TDzinho aí foi o Mas, a princípio, como a gente vai seguir uma linha de raciocínio, né, para entender as bases, a gente vai ter questões por bloco, de acordo com o conteúdo que a gente está trabalhando. Então, ó, primeira questão já dá para resolver, já falei disso nesse instante. Vou até diminuir aqui. Aí, o que é que eu faço? Eu dou um tempinho, quem não foi meu aluno aqui ainda, né? Eu dou um tempinho para vocês olharem a questão, podem se arriscar no bate-papo, dizendo é A, é B, é C, e eu corrijo já. 2 minutinhos. Vamos lá, vão olhando. Sobre substantivo, nós falamos nesse instante. Enquanto isso, eu vou curiar aqui os nomes, quem está na sala de aula. Minha amiga Jaqueline! Presta atenção. Eu fico com a letra C. Beleza. Vamos já, olha já. Quem não quiser falar, pode dizer no bate-papo aí. A, B, C. Carlos disse que era C. Ó a questão como é bem conceitual, né? Traz o conceito, é uma questão com a gramática pura mesmo, como a gente falou no início. Traz o conceito, né? E discute aí, traz um exemplo. Letra C. Beleza. Elisiane Salles, C também. Luciana, C também. Gabarito é C mesmo, tá, gente? Vamos. Quem estava na dúvida, vamos entender por quê, ó. Substantivo e epiceno são compostos de um só gênero. Até aí tá beleza? Tá sim. Né? Para indicar o sexo do animal, deve ser utilizada a palavra macho ou fêmea, né? Para complementar, jacaré macho, jacaré fêmea. Lembrando que ele quer a incorreta, né? Então, A tá ok. B, comum de dois gêneros, distingue o masculino do feminino pela anteposição do artigo, né? De determinantes. Não necessariamente só o artigo, eu poderia dizer este artista, esta artista, poderia ser um pronome, né? Beleza, correto. C, comum de dois gêneros, são substantivos que possuem um único gênero para se referir, né, a homem ou a mulher, o algoz, aqui não, aqui é sobrecomum, né? Que é justamente o que ele traz aqui na letra D. Vocês estão vendo? Uma prova, essa questão estava tanto no nível superior como no nível médio, né? E tem também ela, já vi numa prova de nível fundamental, porque o gênero é cobrado em toda a prova. Quem está aqui nessa turma também, vi minha amiga Jaque também está se preparando para uma banca que não é a UPA, né? Jaque vai trabalhar, acho que é com a US, mas a US já também cobra, né? A US gosta muito da parte semântica, mas você está aí revisando, né, um pouco da base na morfologia para entender a concordância, a regência que a US vai cobrar com certeza, né? Como a UPA também vai cobrar na prova de nível médio e superior. Ó, essa aqui não dá para ver porque a gente ainda falta trabalhar pronome, que eu vou já falar. Essa mistura tudo já. Não, as outras já vão misturar, né? Pronto, foi só para a gente. Ó, eu já coloquei as outras misturadas, verbo, advérbio, conjunção, as outras já misturam tudo. Então, espera um pouquinho. Foi só para
desopilar, como diz a história, não ficar só na teoria, a gente olhar para a prática. Ó, vamos lá, de novo, vou voltar para a teoria. Continuando. Vai abrir aí para vocês. Vou mais para as noções, tá, gente? Agora, porque o pessoal do fundamental, a base da morfologia para vocês é o substantivo, beleza. Pessoal do médio é tudo, porque lá diz substantivo e pronome, mas vocês vão precisar da sintaxe que eu já falei. Então, vamos prestar atenção na noção de tudo. E o superior, aguenta firme aí, que é uma vida escolar, tá? Então, vamos lá. Falei da locução adjetiva, o grau, né? A banca não cobra, não tem cobrado, eu não estou dizendo que não cobra, porque se ela diz que vai cobrar o emprego das classes, ela pode cobrar o grau, né? Que é o grau do adjetivo. Lembrando, grau da ideia de aumentar ou diminuir. Só que no caso do adjetivo, né, a gente vai chamar de o grau comparativo e o grau superlativo, né? O que é comparativo? A palavra já diz, eu comparo uma coisa com a outra, né? Comparativo de superioridade. O brigadeiro, né, é mais gostoso do que calórico. É mais que outro. Maria é mais bonita do que Joana. De igualdade, eu estou igualando os dois seres, ó. Lembra, no comparativo, você pega dois seres e mostra uma característica entre eles que, né, ou é superior, ou é de igualdade, ou de inferioridade. O brigadeiro é tão gostoso quanto calórico. Maria é tão bonita quanto Ana, né? O brigadeiro é menos calórico, a inferioridade, né? Que gostoso. Então, Maria é menos bonita do que Ana, certo? Então, comparativos são três: superioridade, igualdade e inferioridade. O superlativo, que é superlativo, é você intensificar a qualidade de um ser. Aí você pode fazer isso de duas formas. O superlativo absoluto, que é quando você não compara com ninguém, você diz assim, ele é inteligentíssimo. Ó, você não iguala ele a ninguém. Ele é inteligentíssimo. Né? Sintético, por quê, professora? É lindíssimo, facílimo. Sintético porque você usa uma palavra só. Eu já disse. Analítico são duas ou mais palavras. E o que é o superlativo absoluto analítico? Beatriz é muito simpática. Ao invés de dizer de forma sintética, ó, simpaticíssima, né? Eu digo, ela é muito simpática. Veja, superlativo absoluto porque eu elevo a característica daquele ser sem igualar com ninguém. Superlativo relativo, eu elevo, mas fazendo relação com os seres em geral. Vamos pegar a Beatriz, ó. Beatriz é a mais simpática da sala. Ela não só é a mais simpática, é relativo à sala. Clara é a mais bela da sala, de superioridade. Inferioridade, Clara é a menos bela da sala, certo? Então, voltando, comparativo, quando eu comparo um ser com outro. Superlativo, quando eu aumento ou diminuo a característica desse ser. Superlativo absoluto, sem relacionar com ninguém. Superlativo relativo, quando eu faço referência, né? Elevando a característica, fazendo referência aos seres em geral. Tudo bem? O artigo, professor, o artigo é rapidinho, porque a banca não entra na parte semântica, né? Aí você vai pensar só em identificar. O que é o artigo? É a palavra que também acompanha o substantivo. Eu gosto de dizer a palavrinha. Por que é a palavrinha? Porque só quem são os artigos? O, a, os e as. Ou uma, uns e umas. Que serve para quê, professora? Como é que eu sei? Aí é um detalhe importante. Preste atenção. Por exemplo, eu sei que a é um artigo, beleza? Mas a também é uma preposição. E a também é um pronome. Eita, Sandra, e agora? Como é que eu sei? Vamos pensar. Ó, vamos dar um exemplo. A menina que vem daqui a pouco
né? Encontrei-a encontrei-a na rua. Veja só, quantos As eu tenho aqui, ó? 2, 3. E agora, José? Se a banca fizer um negócio desse, os As destacados podem ser classificados como artigo, pronome ou preposição? Como é que eu vou saber? Bora lá. O artigo é a palavra que acompanha quem? O substantivo. O que é o substantivo? É a palavra que nomeia o ser. O qual é o único ser que eu tenho aqui? Menina. E tem rua bem aqui, né? Rua. Beleza, então eu tenho menina. Então, se menina é um substantivo, esse A aqui é o quê? Um artigo. Ó, aí eu venho para esse outro A. Pouco não é nome de nada, então pouco não é substantivo. Por mais que eu não saiba a classe gramatical de pouco, que é um pronome indefinido, que a gente ainda vai falar, mas eu sei que pouco não é substantivo, porque não está nomeando o ser. Muito menos daqui. Daqui indica lugar, não está nomeando o ser. Então, esse A não pode ser artigo. O A que liga dois termos quaisquer é uma preposição. E o A que substitui um nome, que é junto do verbo, ó, encontrar é um verbo. Encontrei a, né? Substituiu quem? O nome menina. O A que substitui o nome é um pronome, tá? Então, voltando, porque a gente está falando de artigo, mas eu precisava diferenciar. Vou destacar quem é artigo aqui, ó. Só o azinho, que acompanha o substantivo. Ainda tem outro. Onde é que está esse outro? Está bem aqui, ó, no na. O que é na, professora? Na é em mais, eu não sei mudar isso aí, mais a. Em mais a da na. Então, eu tenho uma preposição, que a gente vai falar já já das preposições, mais um artigo, beleza? Então, eu tenho na. Então, se eu tiver na, se eu tiver da, o que é da? De mais a. O que é dó? De mais ó. Então, se eu tiver na, da, eu vou ter também a presença de um artigo. Então, os artigos, aí para que eles servem? Os definidos, para individualizar, determinar. Se eu digo a menina chegou. Foi qualquer menina? Não, é aquela que a gente sabia que vinha. Agora, quando eu digo uma menina chegou, né? Uma menina qualquer. Os indefinidos, né? Não dá ideia de precisão, tá? Então, eu disse para vocês que a apostila era completa, ela de fato é. E aqui ela vai entrar na questão semântica do uso do artigo, tá? E aí eu, se fosse vocês, não me preocuparia muito, pode até dar uma lida, mas a banca não tem cobrado com frequência essa questão semântica do uso da aplicabilidade, tá? Mas é bom ler. Eu vou direto ao ponto para nós não perdermos tempo. Numeral. O que é o numeral? Ah, professora, agora é matemática? Não. Numeral é a palavra que indica quantidade, mas que acompanha quem? Ou substitui o substantivo, né? Os numerais dão ideia de quantificação. Pode ser cardinal, quando indica quantidade, ordinal, quando indica posição, multiplicativo, né? Quantas vezes algo aconteceu, e fracionário, quando indica parte, tá? O numeral pode acompanhar o substantivo, né? Ó, dois carros, carro é substantivo, o numeral acompanha ele. Mas o numeral também pode substituir, ó. É aquela história que eu falei, que uma classe pode mudar de acordo com o contexto. Quando eu digo, ó, os dois bateram, ao invés de dizer José e Pedro bateu, eu disse os dois. Então, dois é numeral? É. Mas aqui na frase, os dois agora é o quê? Está substantivado, tem função de substantivo, porque substituiu, ó, é o numeral substantivo, porque substituiu o substantivo. Quando eu for usar os numerais, professora, eu uso em número ordinal até o 10º e cardinal a partir do 11, das leis, né? E tem numerais coletivos também, dezena, década, dúzia, que indicam conjuntos, né? Centena, milênio e por aí vai. Semestre, século, né? São numerais que a gente chama de coletivo.
Ó, os pronomes, pronto. Aí tem um detalhe importante. É uma classe, gente, plural de metafonia, o que é mesmo? Ô, Manuel, vou lembrar você, mas a gente vai falar disso. Né? O plural metafônico é quando a palavra muda o timbre na hora da pluralização. Como assim? Almoço no singular, né? Não, vamos falar assim. Olho, olho no singular, os olhos no plural. Isso é plural metafônico, né? Quando muda o timbre, olho fechado, olhos abertos. No plural vai mudar o timbre, corpo, corpus. Isso mesmo. Isso é plural metafônico, tá? A gente vai falar disso quando a gente for falar do plural das palavras, mas lembrem-se, eu só falo de plural quando eu termino as classes, porque eu tenho que falar das palavras compostas e aí eu preciso que vocês conheçam as outras classes também, tá? Vamos lá. Então, os pronomes, como eu ia dizer, é uma classe enorme, gente, né? Porque o pronome tem 7 subclasses dentro dela, certo? Mas o que é que vocês vão precisar focar dos pronomes? Vocês viram que os tipos, né? Que a banca gosta da identificação, ela destaca a palavra e pergunta: meu, é pronome o quê? Possessivo, né? Pronome é a classe de palavra que acompanha o substantivo ou substitui os pessoais, né? Que serve para substituir, os demonstrativos que serve para substituir ou acompanhar. Aqui não estão todos, tá? Eu coloco só a identificação, mas eu vou falando de cada um depois, ó. Pronome de tratamento, é aqueles que servem para substituir a terceira pessoa, e aí eu trago os mais usados, inclusive a banca cobrou uma questão sobre eles, não precisam se preocupar com o uso. Os demonstrativos, este, esta, isto, esse, essa, isso, aquele, aquela, aquilo, né? E aí eu explico o uso bem direitinho, mas a banca não foca nisso, ela foca na identificação, vocês viram ali várias questões, onde ela coloca o tipo de palavra e pergunta a classe, né? Eu diria que o pessoal do médio e superior desse uma olhadinha no emprego, tá? Porque a gente aqui está falando agora do reconhecimento. Mas esse quadro é bem explicativo, dá para vocês entenderem aí, né? Os relativos. Vai ter outro momento que eu vou precisar falar dos relativos, que são muito importantes, quando eu for falar de orações, tá? Então, mas o pessoal do fundamental não precisa se preocupar, os do médio e superior precisa, né? Mas é bom vocês olharem, ó, eu trago os tipos todos e os quadrinhos, né, dizendo quem são eles. O advérbio, o que é o advérbio, né? É a palavra invariável. Por que ela é invariável? Porque ela não se modifica. Ó, até então, nós estávamos estudando palavras que se modificavam. Substantivo eu posso flexionar no masculino, no feminino, no singular, no plural. O adjetivo eu flexiono, o pronome alguns eu flexiono, os numerais algum, dois, duas, né? Quatro, quatros. Os artigos eu flexiono, singular e plural, masculino e feminino. Agora, nessas classes que nós vamos entrar, elas vão ser chamadas de invariáveis, que elas não se modificam. A palavra é daquele jeito e pronto. Não tem masculino, não tem feminino, né? Então, o advérbio é uma palavra variável que serve para modificar ou acompanhar o verbo. Veja, não acompanha mais o substantivo, acompanha o verbo. O que é verbo? A palavra que indica ação, processo, estado, fenômeno natural. Pode acompanhar um adjetivo também, ou pode acompanhar outro advérbio, né? Eles servem para indicar uma circunstância de tempo, de lugar, de modo. Por exemplo, eu pego o verbo aqui, ó, chegar, né? Eu digo cheguei ontem. Ontem, circunstância de tempo. Eu poderia dizer cheguei aqui, cheguei cedinho, indica tempo, né? Cheguei, aqui lugar. Cheguei tristonho, ó. Tristonho. Ah, professora, tristonho é uma característica, de jeito nenhum.
Está se referindo ao verbo, então é um advérbio de modo, né? Então, os advérbios podem indicar intensidade, dúvida, afirmação, negação, né? Interrogação, certo? São as circunstâncias que ele tem. Mas o importante é você identificar uma palavra invariável que se liga ao verbo. Ah, e como é que ele se liga ao adjetivo, professora? Quando eu digo assim, ó, triste demais, ó, triste demais. Triste é adjetivo, né? Mas assim, Maria, vamos colocar assim para ficar mais correto. Maria estava, né? Triste, ó, triste caracteriza Maria, triste é adjetivo, e demais é advérbio de intensidade, que intensifica quem? O adjetivo. Ele pode se referir ao verbo, né? Pode se referir ao adjetivo e pode se referir a ele mesmo, ó. Ela canta muito bem, ó, muito, né? Advérbio de intensidade. Bem, é o modo como ela canta. Então, advérbio que intensifica outro. Nunca vai se referir ao substantivo, professora? Não. Sempre ao verbo. É tanto, eu gosto sempre de lembrar, gente, quem se liga a quem, porque na hora da dúvida, né, se a palavra tiver numa frase, você vai olhar, opa, tá ligada a quem? E aí você consegue por eliminação. Se a palavra estiver solta, é mais fácil ainda, né? Porque eu já sei se vai indicar lugar, tempo, afirmação. Com outra coisa, isso aqui não é uma tabela amarrada, tá, gente? Esses são os únicos advérbios de tempo. Não. Se eu quiser dizer, cheguei nesse instante indica tempo, não tá aí. Cheguei em Crato indica lugar, não tá aí. Né? Você pega uma gramática e diz assim, advérbio de lugar, aqui, ali, acolá, sim, mas se eu disser, estou em Barbalha, advérbio de lugar, tudo bem? Então, o que importa é indicar a circunstância e não a palavra, porque a palavra, né, ela pode ser usada para outras situações, tudo bem? Aqui também pode ser tempo? Em que circunstância, Virna? Aí eu lhe pergunto. Eu não vejo aqui como tempo. Aqui chove, aqui é lugar. Ele está aqui é lugar. Se você me der uma frase contextualizada, a gente pode analisar. Mas a palavra solta é lugar. Eu não consigo imaginar aqui como tempo. Mas aí você precisaria me dar um exemplo para a gente analisar. Lembrem-se, as palavras dentro do contexto, elas podem sim mudar, certo? Mas aqui eu não visualizo um exemplo como tempo, não. Viu, Virna? Vamos lá, então, advérbio, palavra invariável, que indica circunstância. Locução adverbial, a mesma coisa de locução adjetiva, duas ou mais palavras com função de uma só, né? Preposição, que é preposição, ó, palavra invariável que serve para ligar dois termos. Ele disse se era um adjetivo e um verbo? Não. Disse se era um substantivo e um verbo? Não. Liga dois termos. Quem são as preposições? Aí vale a pena memorizar, porque a banca trabalha com identificação, ela pode simplesmente pegar a palavra até, destacar. A palavra até é o quê? Até é preposição. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, trás, né? Então, precisa aprender as essenciais, são essas que eu estou destacando, que sempre são preposição. Aí, cuidado. E esse a, professora, a gente viu nesse instante. O a é artigo quando acompanha o substantivo, o a é pronome quando substitui o substantivo, e o a é preposição quando liga dois termos quaisquer. Então, a preposição, quando empregada dentro do contexto, ela pode mudar de sentido. Ó, vamos pegar a palavra de, veio de São Paulo, indica lugar. Beleza. Mas eu poderia dizer assim, o carro de Pedro, e aí vai indicar posse, né? Se eu disser, por exemplo, posse, o carro de Pedro. A banca não trabalha muito com circunstância, com a parte semântica, mas ela pode, como preposição é um conteúdo bem
utilizado nessa questão semântica, ela pode explorar o sentido que a preposição tem, mas o ideal é vocês reconhecerem, tá? Saber que essas palavras são preposição. O que são preposições acidentais, professora? São algumas palavras que podem ser preposição ou não, né? Pode ser também advérbio, pode ser também conjunção, vai depender do emprego. Quando ela é preposição, professora, quando liga dois termos quaisquer, ok? Locução prepositiva tem o mesmo conceito das outras, duas ou mais palavras que tem a função de uma. Por exemplo, abaixo de indica um lugar, né? Então, eu tenho duas palavras para dar aí a ideia de lugar. É diferente de dizer aqui, que é uma palavra só. Então, sempre que falar de locução, é essa ideia que eu vou ter, duas ou mais palavras que cumprem a função de uma. Falamos de preposição, lembra, gente, que nós estamos vendo a noção, e ó, eu estou correndo, eu nunca, quer dizer, eu não costumo fazer isso com a morfologia, né, porque são classes extensas, mas a gente está passando para vocês reconhecerem, porque a banca trabalha com reconhecimento, né? Conjunção, aí, ó, médio e superior, foca nas conjunções. Por quê? Porque vai cobrar orações a vocês. Depois a gente vai falar de orações em um outro momento. Mas eu preciso, que é a conjunção, é a palavra invariável, ela não se modifica, que ligam duas orações. O que é oração? Frase que tem verbo, a gente depois vai explorar, né? Ou ligam termos parecidos. Então, além de memorizar as conjunções que estão aqui destacadas, eu tenho que entender, né, que elas têm sentidos diferentes. Indica aditiva, indica adição, adversidade indica contrariedade, certo? Então, explora o pessoal do médio superior. Eu trago aí, ó, uma lista enorme das conjunções coordenativas e subordinativas, ok? Comparativa, causal, eu trago a lista, ó, tá vendo? Como, assim como, tal. Pessoal, Jaque, que está aqui, que vai fazer o S, a S adora as conjunções, ela destaca a palavra. Luciana gosta muito de dançar, embora esteja com o pé quebrado, o que é que a US faz? A palavra destacada pode ser classificada como comparativa, concessiva, condicional, aí eu vou classificar pela ideia. Embora traz uma ideia contrária, é concessiva. E aí o S ainda diz assim: a palavra destacada eu posso trocar por outra equivalente? Qual poderia trocar? Com quanto, por mais que, posto que, por outra que tenha o mesmo sentido. Foca nas conjunções, já que a banca adora, né? Pessoal do médio e do superior da UPA aprende conjunção, porque além de reconhecer, identificar, a banca precisa, vocês vão precisar para as orações, ok? E interjeição. Professora, cadê o verbo? Eu sempre deixo o verbo por último, porque é uma classe enorme. Não vai dar nem para explorar, mas eu vou falar do conceito. Interjeição são palavras frases, são aquelas palavras que comunicam a nossa emoção. Então, o simples oh é uma frase, né, que indica o meu sentimento, e aí você classifica as interjeições, né, pelo sentido que elas têm, certo? Mas cada palavrinha dessa é uma frase por si só, porque comunica algo. E aqui eu trago ó, já várias questões, o pessoal depois, quem tiver matriculado no curso, vai receber essa apostila, ó, questões bem bacana, fora essas do TD, que são da banca. Aí, em seguida, eu trago o verbo, porque verbo, ó, outro bloco de questões, e o verbo. Verbo é a palavra, né? A gente pensa que verbo é aquela palavra que a gente pode só conjugar, né? Fala de conjugação, pretérito, perfeito, imperfeito. A banca, ela cobra, vocês vão ver, inclusive, uma questãozinha que tem no TD, para aplicar, ela coloca de acordo com o modo indicado, certo? Eu não vou explorar o verbo hoje todo, vou só falar do conceito, porque talvez não dê para a gente chegar nas questões de verbo no TD, já são 8h20. Eu também tenho outro compromisso depois dessa aula, 9 horas, mas a gente vai fazer o que der tempo. Mas lembrando, o que é verbo? Mas eu ainda quero falar um pouquinho de verbo,
em outro momento. É a palavra que indica ação, né? Quando a gente pensa em ação, não é só ação de movimento, não. Andar, caminhar, passear, correr, não. Ação tanto física quanto intelectual. Pensar, sonhar, imaginar, certo? É a palavra que indica estado, a forma como algo está, e aí tem os verbos que indicam estado, ser, estar, aparecer, permanecer, andar, continuar e ficar. Aí na apostila tem, viu, gente? Que são os verbos que a gente chama de nominais, né? Mudança de estado, permaneceu, continua, fenômeno da natureza, trovejar, relampejar ou relampear, né? Chover, e indica conveniência, indica desejo, indica existência. Então, é aquela palavra que eu posso flexionar em tempos, presente, pretérito, futuro, em modos, indicativo, modo das certezas, subjuntivo, modo da dúvida, imperativo, da ordem ou do pedido. E em um outro momento, a gente vai focar um pouquinho nessa flexão, tá bom? Então, aí falamos das 10, falamos, não exploramos, porque vocês sabem, né, que a gente vai priorizar aqui, passar um pouquinho sobre tudo, tá? Então, vou parar essa apresentação, vou voltar para o TD, e aí a gente vai fazer aquelas questões que envolvem as classes, principalmente, para a gente dar aí, né, o fechamento da nossa aula. E aí, gente, como eu disse, nem a banca explora, a banca não disponibiliza muitas provas, né? E eu vou colocando questões de bancas similares. Inclusive, quem não chegou cedo, eu copio já de novo quais são as bancas que vocês podem aí baixar questões que são similares, tá bom? Então, mas a questão 2, também de 2017, aí da Prefeitura de Barbalha, ela trouxe justamente o que eu disse agora há pouco, as palavras soltas, feliz, mim, uns, chover e quiçá. Quiçá é a mesma coisa que talvez, né? Então, ela vem pedindo a classificação dessas palavras, a morfologia, na verdade, né? A classe morfológica. Se ela quisesse dificultar um pouquinho aí, mas ela diz, ó, sobre as classes gramaticais. Eu já sei que são 10, né? Vão dando uma olhadinha aí. O que é que vocês acham? Vão olhando. Alternativa B. Carlos já fez. A Jaque já fez. Ó, o que é que nós temos aí? Feliz, né? Nós estamos feliz, né? Caracteriza algo, não é nome de nada, então é um adjetivo, né? É primitivo porque tem sua origem própria. Ele poderia dizer felicíssimo, né? Seria derivado, certo? Mas aí no caso é primitivo. Mim, né? Mim é um pronome. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, mim, comigo, é um pronome pessoal oblíquo. Tem a tabelinha, né, na apostila depois, pessoal aí que vai matriculado no curso vai receber. Uns, é artigo indefinido, uma, uns, umas, né? E chover, um verbo. Por que é impessoal, professora? Porque os verbos que indicam fenômeno da natureza, eles não se referem a nenhum ser, né? Não tem nem sujeito, choveu, trovejou, são verbos impessoais, né? Não tem sujeito. E quiçá é um advérbio de dúvida, né? Eu disse que era a mesma coisa que talvez, então, quiçá é advérbio de dúvida. Vamos resolver outra também no mesmo estilo, né? Não é da banca, mas tem o mesmo estilo.
que a gente não conseguir resolver hoje, a gente resolve próxima aula. Ó, CETRED fez a mesma coisa que a banca, só que aí colocou dentro de uma frase, né? Mas também explorando a morfologia. Com a pandemia, o mundo ficou feito louco. A palavra destacada é o quê? Eu creio que seja a alternativa B. Mas feito está caracterizando quem? Feito é adjetivo? Olha para a palavra sozinha, feito. Eu posso dizer que é uma característica? Por que, que eu poderia trocar feito? Para a gente ter. Quando você tiver dúvida, não conseguir aí encontrar a forma da palavra, né, a morfologia, vamos trocar ela por outra. O mundo ficou como louco, feito louco. Como? Aí, com a palavra como, fica mais fácil da gente encaixar. Vai por eliminação. Como é um adjetivo? Está caracterizando alguma coisa? Não. Isso, Virna, é um substantivo no meio C? Não. É um verbo? Como não é verbo? Como não é interjeição? A menos que tivesse contextualizado. Sandra, você fez tal coisa? Eu, como? Com espanto, mas não é o caso. Então, como é o quê? Conjunção. Conjunção comparativa. Né? Se a gente fosse explorar, o mundo ficou feito como louco. Beleza? Então, terceira, letra A. Vocês vão ter a oportunidade de aprofundar os conteúdos, né? Lembrando que a gente viu umas noções, mas vocês vão aprofundando. E na apostila vocês vão ter um bloco de questões e um gabarito para tirarem as dúvidas. Ó, quarta, CETRED, também a mesma ideia, ó. Minha mãe nunca me explicou direito o porquê de tantas exigências, de tantas reclamações, de tantas impaciências comigo. O termo destacado é o quê? Adjetivo, pronome, substantivo, conjunção ou advérbio? Ainda tem 15 minutos, gente. Pode ir devagar. Dá tempo. Para não ficar também deixando os outros sem pensar. Aguarda aí primeiro um minutinho, para dar a oportunidade dos outros também fazerem. O porquê. Se fosse só porquê, porquê é o quê, morfologicamente? Bom, se for pelo que foi explicado agora há pouco, né, por causa do artigo, acaba sendo substantivado. Mas se fosse sozinha, seria Exatamente. só Se uma fosse só porquê, conjunção, conjunção. né? Mas quando eu digo não sei o porquê, então deixa de ser substantivo ou conjunção e passa a ser um substantivo, exatamente. Já tinham respondido a Neária também. A Neária, que nome diferente. Já tinha respondido aí, beleza. Então, ó, o porquê, né? Porque sozinho, gente, é uma conjunção. Mas quando eu digo o porquê, ó, esse processo de substantivação é a palavra dentro do contexto. Por exemplo, vamos pensar, amar. Amar é verbo. Mas se eu disser o amar me alegra, ó, o amar, eu estou substantivando. A palavra deixa de ser um verbo e passa a nomear algo, né? Passa a ser um substantivo. Próximo. Ah, professora, a tirinha tá toda borrada. Mas, ó, a banca tirou aqui, ó, da UPA, viu? Também na Prefeitura de Barbalha. Na tirinha acima, no primeiro quadrinho, aparece o pronome de tratamento senhora. Eu já sei que senhora é um pronome de tratamento, eu coloquei a tabelinha com os principais lá. Senhora é um pronome de tratamento que eu uso, né, para tratar com pessoas com uma formalidade maior. Não é porque seja idosos, não, mas quando a gente não tem intimidade, não tem contato, a gente chama de senhor, de senhora. Mas não é isso que a banca quer. A banca diz: para o tratamento dado a um cardeal, qual é o pronome adequado? Eminência. Gabarito, letra B, exatamente. Reverência para padre, santidade para papa, magnificência para reitores, reitoras, né? Então, gabarito,
Letra B, exato. Ó, eu trouxe uma sobre verbo, eu vou deixar essa questão 6. Nós não vamos fazê-la agora, porque eu quero, aula que vem, começar falando um pouquinho sobre verbo. Nós vamos para a 7ª e para a 10ª, a 9ª. A 8 também eu vou deixar, tá? Vamos lá, 7ª. Eu vou até marcar o que eu deixei aqui. Falta 6, porque eu quero explorar um pouquinho mais de verbo. Além do teatro acadêmico, estão o conjunto principal, uma ampla praça de esportes, uma das mais completas instalações do tiro do mundo. Ó, essas bancas que eu coloquei aí, Consupan, Inais do Pará, CETRED, tem questões no mesmo nível que a banca de vocês, UPA, tá? Para vocês pesquisarem na Consupan, vocês vão encontrar muitas provas, CETRED também. Eu coloquei justamente no TD aquelas que têm um nível bem próximo. E aí, além do teatro acadêmico, qual é o gabarito da 7ª? Acadêmico está se referindo a quem? Hein, minha gente? Está se referindo a teatro, então tem que ser um adjetivo. Exato, se teatro é um substantivo, nomeia o ser, né? Acadêmico está caracterizando, não é qualquer teatro, não é o teatro de rua, né? Não é o teatro leigo, é o teatro acadêmico. Então, acadêmico caracteriza teatro, então, acadêmico, isso mesmo, é adjetivo. Vamos lá. A 8 também não vou fazer, porque eu quero explorar um pouquinho das. Semana que vem, vou falar um pouquinho de tempo verbal e um pouquinho de modo, que é importante. 9. A classe gramatical das palavras que compõem a frase. Aí você tem, ó, 1, 2, 3, 4. Lembra que o E também é uma palavra, né? É uma classe. E solidão. Eu tenho 5. Vamos com calma. Só faltam 2 questões. Essa daí analisem com calma e quem já fez, espere um pouquinho. Apenas. Apenas veio. Apenas da ideia aí de que não é conjunção porque não liga dois termos, né? Nem orações. Então, vai ser B ou vai ser C? É um advérbio de intensidade, né? Aí vamos a outra, matas. Matas não tem para onde correr. É quem? O substantivo. Medo, nomeia também, né, no caso, um sentimento, substantivo. O E é conjunção, né? E o solidão, outro substantivo. Gabarito, letra C. Advérbio, substantivo, substantivo, conjunção e substantivo. A palavra que, ai, gente, é essa questão também, 10ª, tá? Eu vou deixar vocês fazerem, mas eu ainda quero explorar o que e o se,
A gente vai explorar, porque, Jaque, show! Jaque, essa questãozinha 10, muito importante para a sua banca, viu, Jaque? Mas a gente vai explorar um pouquinho depois a função do que e do se separado, que eu vi em outra prova também, da UPA, ela cobrando a função do se. Deixar vocês olharem a 10. Os pronomes relativos, eles servem para fazer referência ao termo anterior. E eles têm a mesma função do termo que eles substituem, tá? Então, quando eu digo a cidade em que nasci faz parte da Grande São Paulo. A cidade, esse que se refere à cidade, né? Então, se se refere à cidade, nasci onde? Na cidade. Então, o que é um advérbio de lugar, se refere ao lugar, beleza? Comi o bolo que eu mesma fiz. Que se refere a quem? A bolo, o qual eu fiz. Eu fiz o quê? O bolo. Fiz algo. Fazer é um verbo transitivo direto. Então, o bolo é o complemento desse verbo, objeto direto. É uma questãozinha mais complexa, por isso que eu estou explicando. Que eu ainda vou falar um pouquinho. Pessoal do médio e superior aí, né, precisa focar nisso. Letra C. O homem que pensa vale por 2. O homem o qual pensa. Quem é que pensa? O homem. Então, o homem é o sujeito da frase. Então, onde que tem função de sujeito? Na letra C. Foi uma das palestras de que mais gostei de tudo. Eu gostei de quê? Da palestra. Quem gosta, gosta de. Então, da palestra é complemento do verbo gostar. É objeto indireto. Então, a única frase em que tem função de sujeito, lembrando que, você vai tomar como referência a palavra a quem o que se refere, né? E vai olhar a função dela em relação à segunda frase. Nasci onde? Na cidade. Eu fiz o quê? O bolo, objeto direto. Pensa vale por 2. Quem é que pensa? O homem. Então, sujeito. A palestra da qual mais gostei. Quem gosta, gosta de. Gostar da palestra. Objeto indireto. Tudo bem? Então, é uma questãozinha mais complexa, mas o pronome relativo faz parte da lista aí dos 2 programas, médio e fundamental. Na verdade, a morfologia inteira, tá, gente? Então, assim, recadinhos do coração. Foquem. Vocês têm 6 semanas. Ah, professor, não dá para fazer nada, não. Dá. Dá, porque tem gente que não está fazendo nada, só se inscreveu. Vocês já estão fazendo diferente, deram um passo a mais. Estão estudando, estão procurando uma forma de estudar melhor, que é com orientação, estão no cursinho certo. Então, obrigada, Jaque. Que coisa boa ter você aqui. Então, gente, foquem, tá? Eu vou dar o meu melhor nessas 6 semanas, trazer numa sequência lógica, o pessoal do Fundamental, a gente vai trabalhar também o conteúdo, Aula que vem eu vou dar uma pincelada no verbo, mas a gente já vai trabalhar ortografia e acentuação, que vocês viram que a banca cobra muito, tá? E cai em todos os programas. Não tem história de que, no nível superior, a banca não cobra ortografia. Vocês viram lá 2 questões de ortografia no nível superior, tá? Então, a banca cobra, ela é gramatiqueira, como diz a história, né? Então, vamos focar no que ela vem cobrando, né? Porque a gente não tem tempo para esmiuçar. Agora, eu estou falando a gente aqui na aula. Vocês só terão aula comigo quinta-feira de noite, dia 30. Eu vou dar aula a vocês antes de viajar. Eu vou viajar 9h30 da noite, mas eu vou dar aula, vou começar um pouquinho mais cedo. Antes de 7, 15 para as 7, eu vou começar, nós vamos até 8h45, depois eu vou viajar. Mas nós vamos ter aula, bora estudar até o último dia que funciona. E quem está matriculado no curso, amanhã eu já vou disponibilizar o material, vou só dar uma arrumadinha na apostila. Obrigada, minha amiga Aneária. Sejam todos muito bem-vindos. Nós aqui, B, somos uma família. Né? Vocês vão ter acesso ao meu contato. Eu não me incomodo de jeito nenhum. Professora, eu estou com dúvida numa questão. Printa para mim. Se eu não responder na hora, assim que eu puder, eu respondo. Se identifica, eu sou aluna da turma tal, né? Eu estou com dúvida nisso. Eu estou à disposição de vocês. Minha missão aqui é ajudar vocês.
né? É diferente de um curso que você compra à distância que o professor não sabe nem quem são, tá? Eu não, eu estou à disposição, acessível, estou aqui. Que bom, Manuel, que bom, gente. Fiquem muito à vontade, vocês vão gostar realmente da família B, né? Porque nós estamos aqui para acolher vocês. Aula que vem, né? As questõezinhas que faltaram, a gente continua. Amanhã eu já disponibilizo o material da apostila, eu mando para o suporte do curso e eles vão disponibilizar para quem tiver matriculado, tá? Que é para vocês darem continuidade. Sobre esse conteúdo que eu trabalhei hoje, vocês vão ter lá mais de 30 questões para vocês resolverem, para irem aprofundando. Vocês não vão ter nem o trabalho de pesquisar na internet questões, porque eu já estou trazendo outras. Se quiser pesquisar também, vai nessas bancas que tem o nome aí no TD, que tem o mesmo nível, porque a banca disponibiliza pouca coisa. Tá bom? Boa noite para todo mundo. Um Feliz Natal. Que o menino Jesus nasça no coração e renasça no coração de cada um de vocês. Renovem os sonhos, né? Que vocês tenham esperança numa vida melhor, esperança de uma efetivação, que é isso que vocês estão aqui procurando, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês. Um beijo grande, foi um prazer, tá? E estou à inteira disposição. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Obrigada, gente. Que bom que vocês gostaram. Vão dando feedback lá para o cursinho, né? Falando para o Leonardo o que é que vocês acharam, onde é que a gente precisa melhorar. Esse feedback de vocês é importante para nós, tá bom? Beijos. Tchau, tchau. Boa noite.